Olá, aluno! Seja bem-vindo a esta quarta aula da disciplina de Estruturas Algébricas. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós daremos continuidade ao estudo das estruturas algébricas, estudando agora dois casos importantes de estruturas, que são os domínios de integridade, os corpos, e também complementando os estudos com os polinômios. Então, nós já estudamos a respeito de relações que nos auxiliam na construção de funções, por exemplo. Todo esse conhecimento com base na teoria de conjuntos. Nós estudamos as demonstrações, observando a importância dessas técnicas, desses procedimentos, para validar os mais variados resultados da matemática, seja da álgebra, seja da geometria, independente do campo de conhecimento. Nós também estudamos características específicas de dois conjuntos trabalhados desde a educação básica. Alguns tópicos desses conjuntos, inclusive, são trabalhados desde a educação infantil, que é o conjunto de números naturais e o conjunto de números inteiros. Então, nós observamos a sua estrutura, as operações, propriedades, observamos como axiomatizar os naturais, ou seja, como fundamentar esse conjunto, e deduzimos também a ideia do princípio da indução finita. Então, nós observamos a construção desse princípio baseado no quarto axioma o axioma da indução, que fundamenta os naturais. E, com base nesses conhecimentos, nós iniciamos os estudos das estruturas algébricas. Então, nós conhecemos os grupos e os anéis. Então, são dois exemplos importantes de estruturas que são construídas com base em conjuntos não vazios, operações com propriedades. Então, nós vamos prosseguir com esses estudos, observando outras subcategorias importantes do conjunto formado por todos os anéis. Então, nós já estudamos um anel, já estudamos duas categorias, que são os anéis comutativos, os anéis com unidade, e nós vamos continuar esses estudos com os domínios de integridade e os corpos. Além disso, nós vamos observar como estudar também os polinômios, quais são as propriedades desse conjunto de polinômios, as operações e a relação dos polinômios com os anéis. Então, vamos acompanhar no quadro quais são esses principais tópicos. Então, prosseguindo com o estudo das estruturas algébricas, nessa aula nós vamos destacar as propriedades dos domínios de integridade e dos corpos e estudar os polinômios, que é um tema abordado desde o ensino fundamental, e nós vamos retomar muitos desses conhecimentos, como as classificações, a construção de um polinômio, as operações. Nós vamos estudar como definir polinômios a partir de anéis, qual é essa relação existente, e destacar um dos principais teoremas que nós temos da álgebra, que é o teorema fundamental da álgebra, que diz respeito à resolução das equações polinomiais. Então, que tipo de solução nós podemos identificar, se eu consigo quantificar essas soluções e, por fim, refletir ainda a respeito do ensino da álgebra, tomando como base tudo que nós estudamos até o momento. Então, nós vamos estudar essas duas estruturas importantes, que são os domínios e os corpos, e elas são caracterizadas como subcategorias do conceito de anel, do conjunto de anéis. Então, os domínios de integridade e os corpos são, em particular, anéis. Então, antes de defini-los, é importante que nós retomemos o que já foi estudado sobre os anéis. Então, nós vamos retomar a definição e as categorias que nós já estudamos. Então, vamos ao quadro. O anel era aquela estrutura que nós construíamos a partir de um conjunto e de duas operações. Então, nós iniciávamos tomando um conjunto não vazio, então com pelo menos um elemento. Sobre esse conjunto, nós definíamos duas operações binárias. Poderia ser uma adição e uma multiplicação, mas podem ser operações de outras naturezas. Mas aqui nós vamos utilizar essas duas notações. O sinal de mais, o mesmo sinal da adição, e o asterisco. Então, um conjunto não vazio com duas operações binárias definidas sobre ele vai compor uma estrutura de anel quando o conjunto com a primeira operação ele for classificado como um grupo abeliano, ou seja, ele apresenta as propriedades do fechamento, a associatividade, a comutatividade, resistência de elemento neutro
e existência de elemento simétrico a todo elemento do conjunto A. Então, nós dizemos que ele vai ser um grupo abeliano como uma forma de resumir todas essas propriedades. Então, ele deve apresentar todas as propriedades de grupo abeliano para a primeira operação. Em relação à segunda operação, então o conjunto munido da segunda operação, ele deve apresentar a associatividade e o fechamento, ou seja, ele deve ser caracterizado como um semigrupo, que é uma das estruturas algébricas elementares que nós já estudamos. Então, é uma estrutura que tem o fechamento e a associatividade. E quando nós articulamos as duas operações entre si, envolvendo o conjunto A, essa estrutura precisa apresentar a distributividade da segunda operação em relação à primeira. Então, quando um conjunto com duas operações apresenta todo esse conjunto de propriedades, nós dizemos que ele é um anel. Então, todas elas devem estar presentes simultaneamente. Quando nós observamos propriedades adicionais em relação à segunda operação binária, nós temos algumas subcategorias de anéis. Então, um caso é o do conjunto dos anéis comutativos. Então, quando que um anel é comutativo? Quando, além de ser anel, a segunda operação também apresenta a propriedade comutativa. Como a primeira está associada à definição de grupo abeliano, a primeira operação já é comutativa. Então, quando a segunda também é comutativa, além de ser um anel, nós dizemos que essa estrutura é um anel comutativo. E quando a segunda operação, definida sobre o conjunto A, também possui a propriedade da existência de elemento neutro, nós chamamos essa estrutura de anel com unidade. Então, ele é um anel que, em particular, apresenta a propriedade da existência de elemento neutro. Nós ainda podemos organizar essas duas categorias entre si. Então, eu posso identificar uma interseção entre essas duas categorias e construir os anéis que são comutativos e com unidade. Então, além de ser um anel, a segunda operação binária apresenta a propriedade comutativa. Então, além dela ser associativa, ter o fechamento, ela vai ser comutativa e também vai admitir o elemento neutro. Então, nessas subcategorias de anéis, nós vamos acrescentando gradativamente propriedades em relação à segunda operação binária. E quando nós estudamos o conjunto de números inteiros, por exemplo, nós analisamos todas as propriedades para as operações de adição e de multiplicação usuais. Nós vimos que os inteiros, com essas duas operações, ele é um anel comutativo e um anel com unidade. Então, ele apresenta todas essas propriedades. Ele estaria nessa interseção dos anéis que são comutativos e com unidade ao mesmo tempo. Mas, além dessas propriedades, nós podemos observar uma característica interessante dos inteiros que possibilita a resolução de equações, por exemplo. Então, quando eu tenho uma equação, um determinado número vezes uma variável sendo igual a zero, se aquele número for diferente de zero, a variável necessariamente tem que ser um valor nulo. Então, se eu tenho 3x igual a zero, x necessariamente tem que ser nulo. E é essa propriedade que nós vimos como propriedade da integridade, é que vai possibilitar a caracterização do anel dos inteiros como um domínio de integridade. Então, nós vamos generalizar esse conceito para um anel qualquer que seja comutativo com unidade e que possua essa propriedade da integridade. E depois vamos conferir alguns exemplos. Então, vamos ao quadro. Para definir um domínio de integridade, também chamado de anel de integridade, primeiro nós precisamos tomar uma estrutura de anel. Então, ela apresenta todas aquelas propriedades da definição. Além disso, essa estrutura vai ser um anel comutativo, um anel com unidade e vai apresentar a propriedade da integridade, também chamada de lei do anulamento do produto. Então, quando eu tomo dois elementos no conjunto A, eu opero esses elementos entre si pela segunda operação binária e o resultado é nulo, esse zero é o elemento neutro da primeira operação. Então, se eu calculo essa operação
e o resultado é o elemento neutro da primeira, então um dos elementos envolvidos deve ser igual a esse elemento neutro. Que se for uma espécie de adição à primeira operação, eu uso a notação zero, mas eu poderia usar a notação E para generalizar. Então, é o elemento neutro relativo à primeira operação, que nós vimos que ele é o elemento nulo relativo à segunda. Então, quando x operado com y pela segunda operação binária, o resultado é nulo, um desses elementos precisa ser o elemento neutro, precisa ser nulo. Então, é essa a caracterização do domínio de integridade. Ele é um anel comutativo com unidade em que vale a propriedade da integridade ou a lei do anulamento do produto. E alguns exemplos importantes que nós temos são os anéis dos inteiros, racionais, reais, complexos. Se nós estamos resolvendo uma equação e nós temos um produto entre dois elementos, dois números, por exemplo, 5x igual a zero. Porque o zero é o elemento neutro da adição em qualquer um desses anéis. E todos eles são comutativos com unidade. Se isso acontece, como esses anéis são domínios de integridade, eles apresentam a propriedade da integridade, sendo 5 não nulo, eu garanto que essa variável x assume o valor zero. Então, é essa propriedade que permite obter esse tipo de conclusão. Se esses conjuntos, com as suas operações, não fossem domínios de integridade, eu não conseguiria afirmar esse fato, de que um desses elementos é nulo, ou que, não, nesse segundo caso, que necessariamente a variável x é nula. Se fosse uma outra estrutura, que não fosse um domínio de integridade, pode ser que esse produto envolvesse dois elementos diferentes de zero e o resultado fosse zero. Mas em que estrutura isso poderia acontecer? Então, agora eu gostaria que você refletisse a respeito dos exemplos que nós já estudamos de anéis comutativos com unidade, identificando um contra-exemplo para a propriedade da integridade, ou seja, uma situação em que eu vou tomar dois elementos de um conjunto, opero eles entre si, o resultado é o elemento neutro daquela primeira operação, mas que os dois elementos envolvidos são diferentes desse elemento neutro. Os dois elementos são diferentes de zero, são não nulos. Então, eu gostaria que você identificasse, dentre as estruturas que nós já estudamos, um contra-exemplo para esse caso, e logo em seguida continuaremos estudando essas estruturas algébricas.
O nosso objetivo, então, é encontrar uma situação em que essa propriedade da integridade ela não seja válida. Bom, nos conjuntos numéricos nós já vimos que não é possível, porque nos inteiros, nos racionais, reais e complexos, nós temos as estruturas todas como sendo domínios de integridade. Então, nós vamos recorrer a um outro exemplo. Vamos ao quadro e vamos retomar um conjunto que nós já estudamos, que são os conjuntos de inteiros módulo M. No caso, nós vamos considerar o conjunto dos inteiros módulo 4. O que esse conjunto representava? Então, ele representava uma partição dos inteiros, no caso, composta pela classe do 0, classe do 1, classe do 2 e a classe do 3. O que significam essas classes? São os conjuntos de números inteiros que geram o mesmo resto quando eu os divido por 4. Então, a classe do 0 é composta por todos os números inteiros que, ao serem divididos por 4, geram resto 0. A classe do 2, então, ele é um elemento do Z4, mas ele é, em particular, um conjunto. Então, a classe do número 2 é composta por todos os números inteiros que, ao serem divididos por 4, geram resto 2. E assim nós conseguimos essa partição. Nós vamos considerar o Z4 com a sua operação usual de adição e de multiplicação. Como nós já vimos, essa estrutura é um anel. Vai ser comutativo, com unidade. A unidade vai ser, no caso, a classe do 1. E nessa estrutura, nós sabemos que quando eu multiplico a classe de um número A pela classe de um número B, o resultado é a classe do produto entre A e B. Se eu tomo o número 2, por exemplo, eu quero multiplicar a classe do 2 pela classe do 2. Então, pela definição da operação, eu tenho a classe do produto 2 vezes 2. 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Então, eu tenho a classe do 4. Só que o Z4 é composto pelos elementos 0 a 3. Eu preciso achar uma equivalência para essa classe. Qual que seria a classe do 4? O conjunto no qual eu vou tomar o número 4, dividir por 4 e observar o resto dessa divisão. 4 dividido por 4, nós temos essa divisão possível, divisão exata, por isso que o resto dessa divisão é 0. Dessa forma, a classe do 4 ela é igual à classe do 0, porque 4, ao ser dividido por 4, gera resto 0. Então, observe que eu tomei duas classes não nulas, porque quem que é o elemento neutro da adição nesse anel? É o 0. Eu tomei dois elementos diferentes de 0 e eu obtive o produto entre eles sendo igual a 0. Então, esse é uma situação em que nós não temos a presença da propriedade da integridade. Se fosse em um domínio de integridade, um dos elementos envolvidos no produto tinha que ser nulo. Nesse caso, nós obtivemos dois elementos não nulos, o produto entre eles sendo nulo. Por isso que essa estrutura Z4, com adição e multiplicação de classes, vai ser um exemplo de anel comutativo com unidade, mas que não é um domínio de integridade. Então, essa é uma possibilidade de contra-exemplo. Um outro conjunto, uma outra estrutura que fornece contra-exemplos para a propriedade de integridade é o conjunto de matrizes. Eu posso multiplicar duas matrizes entre si, as duas diferentes da matriz nula, e o resultado ser a matriz nula. Só que nós não vamos ter um contra-exemplo direto para um domínio de integridade, porque nós sabemos que o anel de matrizes ele não é comutativo. Então, ele não é comutativo e também não satisfaz a propriedade da integridade. Já o dos inteiros módulo 4, ele é comutativo, com unidade, mas não apresenta somente a propriedade da integridade. Mas nos dois casos, nós temos esses contra-exemplos para essa propriedade da integridade ou lei do anulamento do produto. E como consequência dessa propriedade, nós temos uma outra propriedade importante que nós utilizamos diversas vezes na resolução de equações. Nós vamos ao quadro conferir agora a propriedade da regularidade. Então, o que diz essa propriedade? É uma espécie de lei do cancelamento
quando nós tomamos a segunda operação do anel. Então, se eu tenho um domínio de integridade, é anel comutativo com unidade, tem a propriedade da integridade, e se eu tenho 3 elementos, com x não nulo, então diferente do elemento neutro da primeira operação, e x operado com y é igual a x operado com z pela segunda operação binária, eu posso concluir que y é igual a z. Então, sendo x não nulo, diferente desse elemento neutro, eu tenho uma espécie de cancelamento de x em ambos os membros. E aí eu posso concluir que y é igual a z. Então, nós temos, nesse caso, uma aplicação da propriedade da integridade. Eu uso a distributividade, associatividade, elemento neutro, e eu consigo partir daquela primeira expressão, com a presença do x, e obter essa conclusão somente porque o x é não nulo e porque, nesse caso, é satisfeita a propriedade da integridade. Então, esse é o anel que vai apresentar todas essas propriedades. Se ele não for comutativo, se ele não tiver a propriedade de integridade, então, se uma das condições não for satisfeita, então nós já não vamos ter a composição de um domínio de integridade, assim como nós tínhamos nas outras categorias também. Então, o anel de inteiros, ele é comutativo, com unidade, tem a propriedade da integridade, mas quando nós comparamos esse anel com o anel dos reais, por exemplo, nós observamos que existe uma propriedade adicional em relação à multiplicação. Nos inteiros, se eu tenho o número 2, por exemplo, eu não tenho um simétrico ao 2 em relação à multiplicação. Eu não tenho o inverso multiplicativo de 2 no conjunto de inteiros. Mas esse inverso multiplicativo está presente nos reais, que seria o meio. Então, no conjunto de números reais, nós temos o acréscimo de uma propriedade em relação à multiplicação, que é a existência do elemento simétrico em relação à multiplicação a todo elemento não nulo do conjunto. Por isso que, dos inteiros para os reais, nós temos uma alteração na categoria que ele pertence. Então, o conjunto de números reais pertence à categoria mais específica de anéis, que é aquela que apresenta o maior conjunto de propriedades possíveis, que é a estrutura de corpo. Então, o corpo ele não é utilizado somente na matemática. Ele é utilizado, por exemplo, na definição de um espaço vetorial. Quando nós temos um vetor e nós definimos a operação de multiplicação por escalar, na verdade, aquele escalar ele é um elemento de um corpo. Então, quando eu defino essa estrutura, eu envolvo a ideia de corpo. E quando eu utilizo esse espaço, eu posso aplicá-lo na resolução de problemas da física, da engenharia, de outras áreas do conhecimento. Então, muitas vezes nós estamos analisando conceitos, analisando estruturas e nós nos deparamos com a palavra escalar. Então, muitas vezes esse escalar está indicando um determinado elemento de uma estrutura de corpo. Então, é aquela estrutura, aquele anel que possui o maior conjunto de propriedades, o caso mais específico. Então, nós vamos observar agora a sua definição e depois a relação com as demais categorias que nós já estudamos. Então, vamos ao quadro. Para a definição de um corpo, nós também precisamos ter como base um anel comutativo com unidade. Então, eu já vou partir dessa estrutura, assim como nós tínhamos nos domínios. Mas essa estrutura vai ser chamada de corpo se, além de todas as propriedades características do anel comutativo com unidade, todo elemento não nulo do conjunto A possuir elemento simétrico em relação à segunda operação. Então, essa é a ideia. Eu tenho um anel comutativo com unidade e quando eu tomo todos os elementos não nulos do conjunto A, ou seja, todos aqueles elementos, no caso x, diferentes do elemento neutro da primeira operação, todos esses elementos precisam ter um simétrico. Se for uma multiplicação, nós podemos chamar que é um inverso multiplicativo. E qual que é esse elemento simétrico? Quando eu tomo um elemento no conjunto A, um elemento diferente do elemento neutro, eu consigo um x a menos 1 associado a ele, tal que x operado a x a menos 1 pela segunda operação binária é igual a i. Quem que é i?
é a unidade do anel A, que eu posso denotar, por exemplo, por 1A. Então, é a propriedade da existência de elemento simétrico, agora aplicada a todo elemento não nulo do conjunto A. Na primeira operação, nós temos o simétrico a todo elemento de A. Na segunda, nós temos a todo elemento não nulo. Então, essa é uma diferença que nós temos entre essas duas operações, a primeira e a segunda. Então, a estrutura de corpo é aquela na qual nós identificamos a maior quantidade de propriedades. E, inclusive, é dessa existência de elemento simétrico que nós conseguimos concluir que em um corpo também está presente a propriedade da integridade. Então, todo o corpo pode ser classificado como um domínio de integridade, porque ele possui mais propriedades do que o domínio e também apresenta todas as do domínio, inclusive a propriedade da integridade. E agora, analisando todas as estruturas que nós já estudamos, nós podemos pensar em conjuntos de estruturas e em relações de inclusão. Então, retomando o que nós já estudamos, nós iniciamos avaliando os anéis. Então, nós definimos o anel com as suas duas operações, com as propriedades correspondentes, e nós vimos que se acrescentarmos as propriedades comutativa e existência de elemento neutro em relação à segunda operação, nós podemos construir uma outra categoria, que é os anéis comutativos com unidade. Esses anéis comutativos com unidade são todos anéis, por isso que o conjunto deles está contido no conjunto de anéis. Então, aqui nós estamos usando a mesma ideia dos diagramas da teoria de conjuntos, apenas com um formato diferenciado. Mas nem todos os anéis são comutativos com unidade, como é o caso do anel das matrizes quadradas, de ordem n, com entradas inteiras e entradas reais. Então, esse é um exemplo de anel que tem unidade, mas não é comutativo. Então, é um exemplo de anel que não é comutativo com unidade. Por isso que ele está na categoria de anel, mas não está na categoria de anel comutativo com unidade. Depois nós vimos que, se esse anel comutativo com unidade tem a propriedade da integridade, ou a lei do anulamento do produto, ele é um domínio de integridade. Então, todos os domínios de integridade são anéis comutativos com unidade. O conjunto dos domínios está contido nesse conjunto de anéis comutativos. Mas nem todos os anéis comutativos com unidade são domínios de integridade. Um exemplo é o conjunto dos inteiros módulo n, com as suas duas operações usuais, quando esse número n não é um número primo, ou seja, quando ele não apresenta como únicos divisores o 1 e ele próprio. Como nós vimos o exemplo do Z4. Então, o número 4 não é primo, essa estrutura do Z4, com a adição e a multiplicação de classes, ela vai ser um exemplo de anel comutativo com unidade, que não é um domínio de integridade. Depois nós vimos a estrutura de corpo, que é a estrutura mais específica que nós temos, é o anel mais particular, porque ele é um domínio de integridade, ele é comutativo com unidade e, em particular, um anel. Então, é aquela categoria, por isso que ela está na região mais interna, porque é a que contém o maior conjunto de propriedades. É uma categoria mais específica. E nós temos que todo o corpo é um domínio de integridade, mas nem todo domínio de integridade é um corpo, como é o caso do anel dos inteiros. Então, esse é um exemplo de domínio de integridade que não é um corpo. E aí, exemplos de corpos, nós temos o anel dos racionais, com as suas operações usuais, o anel dos reais, com as suas operações usuais, e o anel dos complexos, também com suas operações usuais. Então, esses são alguns exemplos de corpos. Então, observe que existe uma relação de inclusão quando nós pensamos em conjuntos de anéis, conjuntos de domínios, e nós comparamos exatamente pelas propriedades que estão presentes ou que estão ausentes em cada uma dessas estruturas. Então, essa é uma forma de organizar cada uma dessas categorias, de conseguir identificar as relações
E como que nós podemos construir uma a partir das anteriores? Quais são as diferenças e as semelhanças entre elas? Então, é uma boa forma de se estudar também essas estruturas. Podemos construir algo semelhante aos grupos, mas pensando na ideia: grupoide, semigrupo, monoide, depois o grupo e o grupo abeliano. Então, pode ser montada uma estrutura análoga também, pensando nessas relações de inclusão. E com base nos anéis, principalmente nos anéis comutativos com unidade ou nas categorias mais específicas, nós podemos construir um outro conceito importante da álgebra, que é o conceito de polinômio, abordado desde a educação básica, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, onde são construídos os polinômios, as equações polinomiais, são classificadas essas equações, são apresentadas as fórmulas para a resolução, as representações gráficas. Então, os polinômios também compõem um tema importante de estudo da álgebra e que, inclusive, está associado a esse teorema fundamental da álgebra. Esse teorema diz respeito à resolução das equações polinomiais. Então, para compreender o que são esses polinômios, a sua estrutura, a sua relação com os anéis, nós vamos iniciar retomando alguns conhecimentos da educação básica, quanto à classificação, quanto ao estudo do formato dessa expressão, e vamos acrescentar também outras possibilidades de estudo e de classificação. Então, nós vamos ao quadro observar que, dependendo da quantidade de termos que nós temos nos polinômios, nós temos diferentes nomenclaturas. Em resumo, um polinômio é uma expressão matemática que envolve valores numéricos e literais. Então, vai envolver letras e números, variáveis e números. Então, quando esse polinômio contém um único termo, ele recebe o nome de monômio. Se ele possui 2 termos, binômio, 3 termos, trinômio e 4 ou mais termos, polinômio. E nós podemos adotar essa expressão genérica polinômio para todas as demais categorias. O monômio ele é um tipo especial de polinômio. E esses polinômios, eles podem ser escritos em função de 1, 2, 3 variáveis. Então, nós podemos trabalhar também com essas outras formas. Então, aqui no primeiro exemplo, que é o exemplo de monômio, temos um monômio ou um polinômio relativo às variáveis x e y. No segundo, o binômio também depende de x e y. No terceiro caso, o trinômio. Como exemplo, nós temos o polinômio de segundo grau, com todos os seus termos. E aqui é a representação genérica de um polinômio de grau n. Então, o polinômio pode conter um ou mais termos e envolver uma ou mais variáveis. E a partir dessa expressão polinomial, nós conseguimos construir uma função polinomial. Então, uma função polinomial com coeficientes reais na variável x é uma função com domínio real contra domínio real, definida por f de x é igual a a0 mais a1x mais a2x² até a nx elevado a n. Todos esses termos, a0, a1, a2, o an-1, a n, são todos chamados de coeficientes do polinômio e que, nesse caso, são todos números reais. Os demais termos são potências da variável x, potências com os expoentes sendo números naturais. Então, essa é a expressão genérica de um polinômio, de uma função polinomial, porque eu indico domínio, indico contradomínio, e nós podemos construir expressões agora com diferentes quantidades de termos. Então, aqui nós temos um exemplo do polinômio f de x igual a 1 menos 2x mais 3x², que eu posso chamar de trinômio, porque eu tenho 3 termos, 3 monômios presentes nessa expressão. Então, nesse polinômio, nós observamos que do a1 até o an existe a presença da variável x. No a0, nós temos apenas a presença do coeficiente. Então, esse termo a0, ele é chamado de termo constante do polinômio, ou, às vezes, chamado de termo independente. E ele pode ser um número real, como nós vimos nessa situação, ou eu posso restringir esses coeficientes ao conjunto de números inteiros, por exemplo.
E aí eu construo um polinômio chamado de polinômio inteiro na variável x. Então, eu posso construir polinômios com base em diferentes conjuntos numéricos, seja no conjunto de números inteiros, racionais, reais. Então, eu vou selecionar um conjunto a partir do qual eu vou extrair os coeficientes do polinômio e, se for definir uma função polinomial, no conjunto no qual eu vou avaliar essa variável x. Então, no caso, ela era uma variável real, mas eu posso restringir a uma variável inteira, dependendo do tipo de situação. Os polinômios podem ser empregados na modelagem de determinados fenômenos, na aproximação de dados, no ajuste de dados. Então, quando eu tenho um conjunto de dados e eu quero construir uma curva que se aproxime àquele conjunto de dados, que descreva a tendência daqueles dados, eu posso recorrer a um polinômio. Então, ele possui diversas aplicações e muitas vezes a nossa preocupação está em resolver uma equação polinomial. Então, eu tinha um fenômeno, eu representei esse fenômeno por um polinômio, e agora a solução desse fenômeno muitas vezes é descrita pela solução da equação polinomial, a raiz desse polinômio. Então, por isso que existe um interesse, uma preocupação no estudo com a resolução dessas equações. Mas para a identificação do melhor método de resolução de um polinômio, é importante classificá-lo em relação aos seus termos, em relação ao grau. Então, nós vamos destacar agora algumas classificações importantes, envolvendo a variável x, envolvendo os termos que estão presentes, a quantidade de termos. Então, a primeira classificação que nós temos é em relação ao grau. O grau de um polinômio não nulo, ele é determinado pelo expoente de seu termo dominante, ou seja, aquele termo de mais alto grau que tem um coeficiente não nulo. Então, nós vamos analisar o polinômio e nós vamos identificar, dentre os termos que compõem o polinômio, aquele que contém a potência de x com maior expoente. Então, no caso do polinômio p, nós temos 1 menos 3x² mais x ao cubo. A maior expoente na potência de x que nós temos é o cubo, o termo x ao cubo. Então, esse termo x ao cubo ele é chamado de termo dominante do polinômio p. Se o expoente de x no termo dominante é 3, o grau desse polinômio é 3. E eu posso representar também como grau de p igual a 3. Agora, o polinômio q de x. Ele é 2 mais 3x². Qual que é o maior expoente que nós temos? Aqui, no caso, nós só temos um termo envolvendo explicitamente a variável x. O expoente dessa potência de x é 4. Por isso que o grau do polinômio q de x é grau 4. Então, é esse termo 3x² que está associado ao termo dominante. Já o polinômio r de x igual a x, nós podemos interpretar esse x como x elevado ao expoente 1. Se o expoente é 1, eu só tenho esse termo no polinômio, eu garanto que esse polinômio r é um polinômio de grau 1. Então, sempre eu vou avaliar a potência de x que possui o maior expoente. Identifico esse termo como o dominante. O expoente de x no termo dominante é o que vai identificar qual é o grau desse polinômio. Mas, nesse caso, estamos estudando os polinômios não nulos, polinômios diferentes de zero. No caso do polinômio nulo, ele não tem grau, ele não tem o termo dominante, que seria uma representação, por exemplo, p de x igual a 0. Então, essa é a complementação daquele resultado. E dependendo do coeficiente que nós temos nesse termo dominante, nós ainda temos uma outra classificação. Se o coeficiente presente no termo dominante for igual a 1, nós dizemos que o polinômio ele é mônico. Então, nós primeiro avaliamos o grau do polinômio, o seu termo dominante. Então, aqui no caso, o q de x é 3x menos 4x² mais x². A potência de x com maior o expoente é x². Então, o grau desse polinômio q vai ser 5, porque é o expoente presente nesse termo dominante. Mas nós temos que o
x à quinta pode ser expresso como 1 multiplicado por x à quinta. Então, o coeficiente nesse termo dominante é 1. Por isso que esse é um exemplo de polinômio mônico. Então, ele é um polinômio de grau 5 mônico, porque o seu termo dominante envolve x à quinta e o coeficiente de x à quinta é o número 1. Agora, se eu tomo um polinômio r de x igual a 2 menos x, por exemplo, eu tenho um polinômio de grau 1, porque o maior expoente da potência de x é 1. E eu posso representar esse polinômio como 2 mais menos 1 vezes x. Então, o coeficiente no termo dominante desse caso é menos 1, que é diferente de 1. Por isso que esse polinômio r de x, ele é um polinômio não mônico, porque ele tem um grau 1, o seu termo dominante envolve o menos x, mas o coeficiente nesse termo dominante é menos 1. Ele é diferente de 1. Então, no estudo do termo dominante de um polinômio, eu consigo extrair informação a respeito do grau e a respeito se ele é mônico ou não, que deriva, então, do valor assumido pelo coeficiente. Ele só vai ser mônico se o coeficiente for 1. E quando nós observamos esse termo dominante, nós estamos buscando esse termo, nós precisamos avaliar todos os termos que compõem o polinômio. Dependendo da forma como ele é apresentado, nós podemos agilizar esse processo de identificação de qual é o termo dominante. Então, para isso, nós vamos organizar os termos que estão presentes no polinômio. Então, nós vamos acompanhar no quadro duas situações. Eu posso organizar um polinômio pensando na ordem crescente das potências de x ou na ordem decrescente. Então, eu posso escrever f de x como 2 menos x mais 3x ao quadrado. Então, observe que eu tenho o termo constante, a potência de grau 1 e a de grau 2. Ou eu posso adotar a segunda representação, 3x² menos x mais 2. Então, eu tenho o termo de grau 2, de grau 1 e o termo constante. Então, com isso, nós conseguimos identificar mais rapidamente o grau, podemos comparar mais rapidamente os polinômios. Se o polinômio está em ordem crescente, o seu termo dominante envolve o último termo do polinômio. Se ele está em ordem decrescente, o termo dominante é o primeiro. Então, dessa organização, eu já extraio diretamente o termo dominante. Nesse caso, eu já sei que ele é de grau 2 e que não é mônico, porque o coeficiente de x² vai ser o número 3. Então, essas informações todas podem ser extraídas a partir dessa organização e extraídas de forma mais simples. E essa organização também permite a observação de quais termos estão presentes no polinômio. No caso do f, nós vimos que existe o termo de grau 2, de grau 1 e também o termo constante. Existem todos os termos, desde o constante até o de grau mais alto, que no caso é o de grau 2. Mas nem sempre isso acontece. Então, existem os chamados polinômios incompletos, que são aqueles que apresentam um ou mais coeficientes nulos entre o termo constante e o termo de mais alto grau. Então, quando eu quero estudar se um polinômio é completo ou incompleto, eu vou organizar esse polinômio e vou identificar o seu grau. No caso, é um polinômio de grau 4. Está em ordem crescente das potências de x. Eu observo a presença do termo constante de grau 1, de grau 2 e de grau 4. O termo de grau 3 não está presente, por isso que ele é classificado como um polinômio incompleto. Então, está faltando uma das potências de x entre o termo constante e o x². Quer dizer que o coeficiente de x⁴ nesse caso, ele é 0. Então, como nós multiplicamos por 0, anulamos esse termo. E sempre que nós estudamos um polinômio incompleto, se ele possui grau n, eu sei que a quantidade de termos nesse polinômio vai ser menor ou igual a n. Então, se eu tenho um polinômio de grau 2 e eu sei que ele é incompleto,
ele possui no máximo 2 termos. Então, aqui nós temos o polinômio de grau 2. Ele contém os 2 termos, o termo constante e o de grau 2. Mas ele poderia conter o termo de grau 1 e o de grau 2, também tendo 2 termos, ou conter apenas o termo de grau 2 e possuir um termo. Então, em todos esses casos, ele é incompleto. Mas a quantidade de termos ela vai ser limitada pelo grau do polinômio. Então, essas são todas as situações que nós temos envolvendo os polinômios incompletos. Mas e os que forem completos? Como que eu posso estudá-los? Então, eu sei que um polinômio ele é completo se ele possui todas as potências consecutivas, desde o grau mais alto até o termo constante, ou desde o termo constante até o de grau mais alto. E se ele for um polinômio de grau n, a sua quantidade de termos será n mais 1. Então, aqui nós temos o polinômio d, que é um polinômio de terceiro grau. O seu termo dominante envolve o x ao cubo. E nós observamos a presença do termo constante, do de grau 1, grau 2 e grau 3. Então, todos os termos estão presentes. E como ele tem grau 3, ele tem 4 termos. Porque ele tem o de grau 1, 2 e 3, mais o constante. Então, sempre a quantidade de termos de um polinômio completo é uma unidade superior ao grau do polinômio. Então, com isso, nós também conseguimos avaliar se o polinômio é completo ou não. Eu posso identificar o grau e ver quantos termos estão presentes. Se ele é grau n e tem n mais 1 termos, eu já posso concluir que ele é um polinômio completo. E nas representações dos polinômios, em geral na função polinomial, nós adotamos uma letra minúscula na representação e a maiúscula quando nós queremos construir conjuntos de polinômios. Aqui no caso, um conjunto P de polinômios sobre a variável x. Se eu indicasse R de x, por exemplo, eu posso ter o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais relativos a essa variável x. Então, essas notações podem ser adotadas também na representação dos polinômios. Então, observe que eu posso estudar um polinômio em relação ao grau, e com isso eu avalio se ele é mônico ou não, e também se ele é completo ou não. E sempre esse estudo deve ser baseado em organizações desses polinômios. Eu nunca vou construir esses termos de forma aleatória quando eu quero agilizar o processo de classificação. Então, eu preciso dar uma certa ordenação. E com isso eu consigo identificar mais rapidamente qual é o termo dominante, qual é o grau, se ele é mônico ou se ele é completo. E agora, para aplicar esses conhecimentos, nós temos uma atividade para que você possa, a partir dos polinômios dados, identificar grau, se esses polinômios são completos ou incompletos e se eles são mônicos. Então, reflita sobre essa atividade, retomando que nós já estudamos a respeito das classificações e em seguida discutiremos sobre ela.
Vamos então resolver a atividade proposta classificando cada um dos polinômios apresentados. Então vamos ao quadro. Nós já temos esses polinômios organizados, os dois primeiros em ordem crescente e o terceiro em ordem decrescente. Como o primeiro está em ordem crescente, o último termo corresponde ao dominante. Então, o grau desse polinômio é 4, porque o maior expoente que nós temos das potências de x é 4. Como nós temos a presença do termo de grau 1, 2 e 4, existe a ausência do termo constante e do termo de grau 3, nós temos o caso de um polinômio incompleto. Além disso, o coeficiente de x à quarta, ele é diferente de 1. Por isso que esse também é um caso de um polinômio que não é mônico. Então, ele é de grau 4, incompleto, não mônico. No segundo caso, o polinômio Q é um polinômio de grau 3. Maior potência de x, o maior expoente é o 3. Nós temos o termo constante de grau 1, 2 e 3. Todos os termos estão presentes, por isso que ele é um polinômio completo. Só que o coeficiente de x ao cubo é menos 1. Então, nós temos mais menos 1 vezes x ao cubo. Por isso que ele é um caso de polinômio não mônico. Então, ele tem grau 3, é completo e não é mônico. O último polinômio, o termo dominante é o x à quarta. O grau desse polinômio é 4. Nós temos o termo de grau 4, de grau 3, faltou o de grau 2, o de grau 1 e temos o constante. Então, ele é de grau 4, incompleto. O coeficiente de x à quarta é o número 1, por isso que ele é de grau 4, incompleto, e ele é mônico. Então, ele apresenta coeficiente de x à quarta 1, por isso que ele é mônico. E a ausência de termos, indicando que esse polinômio vai ser incompleto. Então, essas são algumas análises que nós podemos realizar com base nos polinômios, nos seus termos, principalmente avaliando essa maior potência que nós tivemos da variável x. E a partir do conjunto de polinômios, seja ele um conjunto de polinômios com coeficientes reais, complexos, nós podemos definir operações. Então, nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão de polinômios. Então, nós vamos iniciar avaliando a adição, e a subtração pode ser interpretada como um caso particular. Então, nós vamos definir primeiro essa operação de adição, observar uma representação genérica para esse polinômio soma, e depois nós vamos conferir um exemplo. Então, vamos ao quadro. Na operação de adição, nós vamos tomar dois polinômios. Aqui, no caso, nós estamos tomando os dois polinômios de mesmo grau, mas poderiam ser polinômios de graus diferentes. Como que nós definimos a soma desses polinômios? A soma é um outro polinômio nessa mesma variável x, cujo termo constante é a soma dos termos constantes de p e q, cujo coeficiente da variável x, o termo de grau 1, é a soma dos coeficientes dos termos da variável x também em p e q. Então, sempre nós combinamos os coeficientes de termos de mesmo grau em p e q para identificar o coeficiente agora no polinômio soma. Então, é importante identificar todos esses termos, todas essas expressões, para conseguir destacar cada um desses coeficientes. Então, se nós temos um polinômio p de x igual a x mais x ao quadrado, ele é incompleto de grau 2. Eu posso expressá-lo como 0 mais x ao quadrado. Se eu tenho um polinômio q de x, cuja expressão é 2 menos 3x ao quadrado, ele também é incompleto de grau 2 e eu posso representar como 2 mais 0x menos 3x ao quadrado. Então, eu completo com os coeficientes nulos. Então, pela definição, qual que seria o polinômio? P mais Q.
Então, P mais Q de x tem o seu termo constante como sendo 0 mais 2, porque é a soma dos termos constantes de P e Q. O coeficiente de x é a soma de 1 com 0, que são os coeficientes de x em P e Q. E agora, coeficiente de x quadrado é 1 mais o menos 3, porque é a soma dos coeficientes de x quadrado em P e Q. Assim, nós vamos ter o polinômio soma como sendo 2 mais x, 1 mais menos 3, então 1 menos 3 é menos 2x ao quadrado. Então, esse seria o caso de dois polinômios de mesmo grau. Poderemos adequar também a dois polinômios de graus diferentes. E aí nós podemos completar também nessa mesma ideia. Insiro os termos com coeficientes nulos e identifico essas somas. Então, essa é a ideia da adição. Como que eu trabalho com a subtração partindo desse mesmo princípio? Então, ao invés de somar os coeficientes correspondentes, eu avalio as diferenças. Ou eu posso pensar na soma com o oposto. Então, ao invés de calcular P menos Q, eu calculo P mais o polinômio menos Q. Como que eu obtenho esse menos Q? Eu multiplico cada coeficiente do polinômio Q por menos 1. E eu emprego a definição da soma agora envolvendo menos Q. Então, essa é uma possibilidade. A multiplicação vai envolver a propriedade distributiva sendo aplicada entre os termos envolvidos. Nós temos a definição formal, que vai envolver diversos produtos. Nós vamos recordar a aplicação dessa multiplicação em algumas situações, sabendo que nós podemos estender para polinômios com outras quantidades de termos. Então, nós vamos ao quadro iniciar pelo produto entre monômio e binômio. Então, como que eu efetuo esses produtos? Eu multiplico o monômio pelos dois termos que compõem esse binômio. Então, eu vou multiplicar 3x por 2x ao quadrado mais 3x multiplicado pelo termo menos x. Então, eu aplico a distributividade envolvendo esses polinômios. Agora, 3 multiplicado por 2 é igual a 6, x vezes x quadrado é igual a x ao cubo. Porque potências de mesma base, eu mantenho a base, somos expoentes. Agora, no segundo caso, 3 vezes menos 1, menos 3, x vezes x, x ao quadrado. Então, eu aplico a distributividade, multiplico coeficientes entre si e potências de x também entre si, quando eu tenho um monômio e um binômio. Agora, eu vou aplicar essa ideia pensando no trabalho com dois binômios. Qual que é a proposta? A mesma ideia, utilizar a distributividade. Então, eu posso distribuir x e menos 2 em relação ao binômio e depois aplicar novamente essa distributividade. Então, eu multiplico x por 3x ao cubo mais 2x, mais o produto de menos 2 por esse mesmo binômio, 3x ao cubo mais 2x. E agora, em cada uma dessas parcelas, eu aplico novamente a distributividade. Então, eu tenho x multiplicado por 3x ao cubo, mais x multiplicado por 2x, mais o menos 2 multiplicado por 3x ao cubo, e menos 2 multiplicado por 2x. Então, é a mesma ideia, eu aplico a distributividade em dois passos. E agora eu efetuo os produtos. X vezes 3x ao cubo é 3x à quarta, x vezes 2x, 2x quadrado, menos 2 vezes 3x ao cubo, menos 6x ao cubo, e menos 2 vezes 2x, menos 4x. Então, esse seria o resultado desse produto entre os binômios, o polinômio resultante, que eu posso organizar em ordem decrescente, por exemplo, e eu tenho a expressão 3x à quarta menos 6x ao cubo mais 2x quadrado menos 4x.
ou poderia organizar em forma crescente também. Então, essa é a ideia que fundamenta agora a multiplicação entre polinômios. Se fosse um produto entre binômio e trinômio, eu iria aplicar a distributividade, teria 3 produtos. E, novamente, eu aplico a distributividade em cada um desses 3 produtos. Então, sempre eu vou aplicando sucessivamente esses processos. Então, a base dessa multiplicação de polinômios vai ser as multiplicações, a distributividade, envolvendo cada um desses produtos, envolvendo cada um dos termos. Então, eu comparo todos os termos do primeiro polinômio com todos os termos do segundo. Vou unir aqueles que são de mesmo grau e construir a expressão final. Então, na próxima atividade, nós vamos conferir uma outra situação, também envolvendo tanto a adição quanto a multiplicação de polinômios. Então, acompanhe no quadro. Nós temos nessa atividade a avaliação dessa soma A mais B mais C e o produto A vezes B, envolvendo os 3 polinômios escritos em relação à variável y. Então, se nós temos uma soma agora envolvendo 3 polinômios, eu vou aplicar a mesma ideia. Então, eu tenho as 3 expressões, eu vou identificar os coeficientes de cada um dos termos. Bom, nenhum desses polinômios tem termo constante, ele só tem termos de segundo grau e primeiro. Nós vamos somar os coeficientes do termo de segundo grau e somar os coeficientes do termo de primeiro grau. Então, o coeficiente de y² é 1 no primeiro, 2 no segundo polinômio e 1 no terceiro polinômio. Então, 1 mais 2 mais 1 vezes o y². Agora, vamos somar com o próximo termo, que é o de grau 1. Então, o coeficiente de y no primeiro é menos 3, no segundo, menos 1 e no terceiro, menos 2. Então, nós somamos todos esses coeficientes e multiplicamos por y. Então, nós vamos ter 1 mais 2 mais 1, então 4y², e menos 3 menos 1 menos 2, menos 6y. Então, eu comparo termos de mesmo grau no momento de avaliar a soma, ou a adição envolvendo polinômios. Na multiplicação, como nós vimos, nós aplicamos distributividade. Então, eu multiplico todos os termos do primeiro, todos os termos do segundo polinômio entre si. Então, nós vamos ter, no caso, y² vezes o 2y², que vai gerar 2y², depois y² vezes menos y, que é menos y ao cubo, menos 3y vezes 2y², menos 6y ao cubo, e menos 3y vezes menos y, mais 3y². E assim nós vamos ter como resultado 2y² menos 7y ao cubo, mais 3y². Então, esse é o princípio da multiplicação envolvendo os polinômios. Aplico todas as propriedades da multiplicação e também da adição envolvendo o conjunto numérico que foi tomado como base. E nesse caso pode ser o conjunto de números inteiros, o conjunto de números reais e todas aquelas propriedades, a associatividade, comutatividade, tanto da adição quanto da multiplicação, vão ser inseridas nessa situação, na identificação de cada um dos termos. Então, nós já vimos a adição, a subtração pode ser interpretada como um caso particular, a multiplicação, e agora nós vamos para a divisão de polinômios. Na divisão, nós vamos seguir uma estrutura análoga ao algoritmo euclidiano da divisão de inteiros, como nós já estudamos. Então, o objetivo é dividir um polinômio f por um polinômio g, que é um polinômio não nulo, determinando um coeficiente, que no caso é o q de x, um resto r de x, de tal forma que f de x seja escrito como g vezes q mais r. Então, eu vou decompor f como uma adição e uma multiplicação envolvendo 3 polinômios. O g, que é o divisor, o q, que é o quociente, e o r, que é o resto.
de tal forma que nesse processo, o grau do quociente vai ser menor que o grau de f. E quando o r de x for zero, nós dizemos que a divisão é exata, ou seja, que f é divisível por g. Então, nós adequamos aquela definição da divisão da operação envolvendo os números inteiros para os polinômios. Então, todos os termos envolvidos são polinômios. E ao invés de comparar módulos, nós vamos comparar agora esses, no caso, o resto, nós avaliamos grau, nós avaliamos se é nulo ou não. Então, as propriedades dos polinômios. Então, como que eu divido polinômios entre si? Então, aqui nós temos um caso do polinômio de grau 3 sendo dividido por um polinômio de grau 2. Nós vamos ter o polinômio f, o polinômio g, e nós vamos utilizar o método das chaves. Eu vou organizar os dois polinômios em ordem decrescente. Então, eu tenho o polinômio de grau 3 e o de grau 2. Eu vou dividir o termo dominante do f pelo termo dominante do g. X ao cubo dividido por x quadrado é igual a x. E eu indico abaixo de g. Agora, eu vou multiplicar x pelo polinômio g. X vezes g vai ser dado por esse polinômio de grau 3. Esse polinômio de grau 3, resultante do produto, eu vou identificá-lo logo abaixo do polinômio f. Então, eu tenho o f, tenho o polinômio g, o termo x da divisão, e abaixo de f eu identifiquei esse produto entre x e g. Vou avaliar a diferença entre f e esse produto. X ao cubo menos x ao cubo é igual a zero. 3x quadrado menos x quadrado é 4x quadrado. Menos 4x menos x é menos 5x. E 1 menos 0 é o próprio 1. Nessa diferença, nós obtivemos um polinômio de grau 2. Nós vamos continuar essa divisão. Agora, eu vou dividir esse termo dominante da diferença, que é o 4x quadrado, pelo termo dominante de g, que é o x quadrado. 4x quadrado dividido por x quadrado é 4. Então, abaixo de g, eu já tinha x. Então, eu vou somar a x o número 4. Se a divisão resultasse em menos 4, eu ia somar menos 4. Então, sempre eu vou somar esse quociente da divisão. Vou tomar o 4 e vou multiplicar por g, obtendo um outro polinômio. Este outro polinômio eu vou indicar logo abaixo do polinômio diferença, que é o 4x quadrado menos 5x mais 1. Vou avaliar também uma subtração. 4x quadrado menos 4x quadrado é zero, menos 5x menos 4x é o menos x, e 1 menos 4, menos 3. Note que dessa diferença eu obtive um polinômio de grau menor que o grau do polinômio g. Então, eu não consigo prosseguir com a divisão. Dessa forma, eu encerro o processo e eu mostro que a divisão de f por g gera o quociente x mais 4 e o resto menos x menos 3. Então, esse é o processo da divisão de polinômios. Nós temos aqui uma outra situação. X à quinta dividido por x ao cubo menos 1. Então, eu quero dividir esse polinômio de grau 5 por um polinômio de grau 3. Todos organizados de forma decrescente das potências de x. X à quinta dividido por x ao cubo resulta em x quadrado, porque x quadrado vezes x ao cubo é o x à quinta. Agora, x quadrado vezes x ao cubo é x à quinta, e x quadrado vezes menos 1 é menos x quadrado. Desse produto de x quadrado por g, ou no caso o polinômio q, eu vou avaliar agora a diferença com o polinômio inicial. X à quinta menos x à quinta é zero, e agora pensando no 0x quadrado menos x quadrado, resulta em mais x ao quadrado. Então, note que eu dividi o polinômio p por q, obtive um quociente x quadrado
e agora o resto sendo o próprio x², porque eu não consigo prosseguir com essa divisão. Então, eu posso expressar o x² como x³ menos 1, que é o divisor, vezes o quociente x² mais o resto, que é x². Então, nesse caso, nós obtivemos quociente e resto iguais. Podem ser iguais, podem ser diferentes, dependendo da situação, de qual é o problema que eu estou estudando. Então, essa é a divisão de polinômios pelo método das chaves. Nós temos ainda outros algoritmos que podem ser empregados, mas que vão se basear nessa mesma ideia, de ir construindo esse quociente, construindo o resto dessa divisão. Então, eu vou sempre avaliar os dois polinômios, o divisor, o dividendo, em ordem decrescente, e eu vou comparando os termos dominantes dos dois primeiros polinômios e depois os termos dominantes daqueles polinômios resultantes das subtrações. E por essas comparações, nós construímos todos os termos do quociente e também construímos ao final o resto dessa divisão. Então, é uma ideia semelhante à do algoritmo euclidiano, mas adaptando agora ao conjunto de polinômios. Então, adaptando as classificações, as características dos polinômios. Então, em vez de comparar valor absoluto, eu comparo o grau, se o polinômio é nulo ou não, e esses demais estudos possíveis. Então, nós retomamos, muitas características desses polinômios. Nós observamos uma representação usual desses polinômios em que nós identificamos todos os termos, as potências de x, termo constante, coeficiente, todos esses elementos estão presentes. Mas existe ainda uma outra possibilidade de construir a representação para o polinômio, que vai envolver a representação em sequência. Então, ao invés de identificar todos os termos, todas as potências de x, o nosso foco será apenas os coeficientes presentes em cada um dos termos. Então, nós vamos conferir agora como construir esse polinômio, que vai ser tomado como base um determinado anel. Então, vamos ao quadro e nós vamos agora interpretar os polinômios como sequências. Então, eu posso interpretar um polinômio como sendo uma sequência de um anel. Então, todos os termos da sequência são elementos de um anel, mas não é uma sequência qualquer. É uma sequência que, a partir de certa posição, todos os seus termos são nulos. Lembrando que as sequências são infinitas. Então, esse P de x, essa sequência, é um polinômio com coeficientes inteiros. Porque, a partir de uma certa posição, todos os demais elementos são nulos. Possui apenas uma quantidade finita de termos que são diferentes de zero. E qual é a associação desse polinômio com a forma usual, que nós já conhecemos? O 4 vai corresponder ao termo constante, que é o primeiro termo da sequência. 5 é o coeficiente de x. Menos 3 é o coeficiente de x². 2 é o coeficiente de x². E 7, o coeficiente de x². Então, eu vou organizar o polinômio em forma crescente, do termo constante até o termo de mais alto grau. Então, nessa representação em sequências, o meu foco são somente os coeficientes. Eu não me preocupo com as potências de x, porque elas estão implícitas da forma como eu organizo essa sequência. Então, sempre nós vamos indicar o polinômio na forma de sequência do termo de menor grau para o maior grau. Então, do termo constante até o termo de maior grau. Então, nesse caso, foi um polinômio inteiro. Mas eu posso estender para um anel qualquer. Tendo um anel e tendo uma sequência cujas entradas são todos os elementos desse anel, essa sequência vai ser um polinômio se existe um índice a partir do qual todos os termos serão nulos. Então, apenas até um certo ponto nós temos termos não nulos. E a partir de um certo elemento, todos os demais são nulos. E quando eu adequo as operações de adição e multiplicação de polinômios, as operações usuais, a essa estrutura, eu consigo construir o chamado anel de polinômios.
Então, eu tenho um conjunto de polinômios que eu posso expressá-los todos na forma de sequências, baseado em um anel, em geral comutativo com unidade, e com as operações usuais vai construir, então, um anel de polinômios. E tendo um polinômio, eu consigo construir equações polinomiais e resolver essas equações polinomiais pode me auxiliar na interpretação de fenômenos. E é nesse momento, com essa preocupação, que nós temos o enunciado do teorema fundamental da álgebra, como nós vamos acompanhar no quadro. Então, o teorema fundamental da álgebra, ele foi sendo desenvolvido em uma época que houve maior preocupação com o aspecto rigoroso da matemática, com a busca pelas demonstrações, pelas definições, e foi a partir das contribuições de Gauss que houve, então, esse aumento no uso das demonstrações nas provas, e é no trabalho de doutorado de Gauss que surge a demonstração, uma das mais famosas, para o teorema fundamental da álgebra. E esse teorema me diz que se eu tenho um polinômio não constante, com coeficientes complexos, dependendo de uma única variável, de grau n, ele vai possuir raiz complexa, de modo que essa equação polinomial, ela terá n soluções, que não necessariamente serão soluções distintas. Então, qualquer equação polinomial vai ter ao menos uma raiz complexa, já que é um polinômio complexo. E ela pode ter até n raízes, sendo que elas podem ser raízes iguais, dependendo do grau do polinômio. Então, esse é um conteúdo que ele é abordado desde a educação básica. O teorema fundamental ele é apresentado de forma implícita, quando nós estudamos a equação de primeiro grau, de segundo grau. E no trabalho com esse conteúdo, também em relação aos conjuntos numéricos, aos demais temas, é importante recorrermos a diferentes estratégias metodológicas. Então, no quadro, nós temos um exemplo de uma situação muito presente nos livros. Temos uma equação e o objetivo é que o aluno resolva a equação, aplique um procedimento pronto. Mas é importante não trabalhar somente com esse tipo de estratégia, mas levar o aluno ao desenvolvimento do chamado pensamento algébrico. Então, recorrer à resolução de problemas, às demais metodologias para contribuir com esse aprendizado. Então, como nós já estudamos, nós temos objetivos para o ensino da álgebra, que é dar significado, permitir que o aluno consiga pensar de forma algébrica. E para isso é importante promover as experiências que auxiliem esse aluno no uso de diferentes representações, aprimorando as suas formas de pensamento e que ele traga um significado para essa linguagem algébrica, que não seja apenas uma reprodução dessa linguagem, mas que seja algo que tenha um significado, que o polinômio tenha um significado, que a que a propriedade comutativa tenha um significado naquela situação. Então é importante que você sempre reflita a respeito disso. Como que eu posso trabalhar com esses conteúdos para estimular o desenvolvimento desse pensamento algébrico e a compreensão da linguagem algébrica. E espero que com esses estudos você consiga perceber a importância de todas essas reflexões, não somente do conhecimento teórico, mas em como abordar todo esse conhecimento teórico no exercício da função de professor. Caso você tenha alguma dúvida em relação aos temas que foram tratados nessa aula, no material da disciplina, não se esqueça de participar do Fórum da Disciplina. Desejo a você bons estudos e até a próxima!